Vamos mergulhar hoje nas ideias do filósofo Byung-Chul Han, para tentar entender um sentimento que parece que está em todo lugar, um esgotamento que não passa. Essa pergunta parece que está no ar o tempo todo, não é? A gente se sente sem energia, sem fôlego, e a resposta, pelo visto, vai muito além de trabalho demais ou dormir pouco. E olha só, essa sensação generalizada tem nome. O Byung-Chul Han batizou a nossa época de a sociedade do cansaço. É um diagnóstico forte e é ele que a gente vai investigar aqui. Então vamos começar a entender isso. A primeira peça do quebra-cabeça é enxergar esse cansaço como uma doença da superprodução. Ou seja, como é que essa nossa mania de querer fazer sempre mais e mais está, na verdade, nos deixando doentes? E aqui está um ponto central. Essa corrida maluca por produtividade não nos leva, de fato, a um lugar novo. Pelo contrário, ela nos prende num ciclo de ficar repetindo e otimizando a mesma coisa sem parar. E é justamente aí, segundo a análise de Han, que mora a raiz da nossa exaustão. E claro, essa necessidade de produzir está totalmente amarrada com a pressão para ter sucesso. Vamos dar uma olhada no preço que a gente paga por correr atrás daquela promessa de felicidade que a nossa cultura tanto vende. Bom, tudo começa com algo bem atraente, né? Aquela promessa de que a felicidade, a realização pessoal e o sucesso estão ao nosso alcance. Só que, claro, essa promessa tem um preço. Ela vem com uma pressão absurda para a gente performar, para sermos a nossa melhor versão o tempo todo, para nunca parar de produzir, de entregar, de alcançar mais. E a conta chega. A consequência lógica de toda essa engrenagem, como aponta a análise, é o esgotamento, o burnout. Aquele colapso físico e mental que parece se tornar inevitável. Essa pressão toda para performar leva a gente para uma das ideias mais curiosas e talvez até chocantes de Han, o que ele chama de a violência da positividade. A ideia é que aquele lema, tudo é possível, pode acabar se tornando uma verdadeira armadilha. Mas como assim violência da positividade? Pensa naquela pressão interna, esmagadora, para se encaixar numa imagem ideal. Aquela vida perfeita, sempre positiva, que a gente vê sem parar nas redes sociais. O grande paradoxo é que essa violência não vem de um chefe ou de um inimigo. Ela vem de dentro, fazendo com que a gente se explore até o limite. E essa frase da análise resume a ópera. O indivíduo fica preso em um ciclo de comparação e exaustão. É isso, uma prisão que a gente mesmo constrói, alimentada por um excesso de pensamento positivo. Certo, mas como é que essa espiral funciona no nosso dia a dia? Vamos desenhar esse tal ciclo de comparação, essa jornada em direção a um eu ideal que parece nunca chegar. É um caminho quase que pré-definido. O primeiro passo é a exposição constante à imagem idealizada, né? Aquela vida de feed de Instagram. Daí vem o passo 2, a comparação. A gente começa a tentar, sem descanso, se encaixar naquele molde. O resultado? Passo 3, a exaustão. Uma sobrecarga que afeta a mente, inclusive o corpo, o nosso sistema imunológico. E qual o destino final? O colapso. Um sufocamento psicológico por nunca se sentir bom o suficiente. Ok, até agora o foco foi muito no indivíduo, mas a análise vai mais fundo. Esse cansaço todo é sintoma de uma coisa bem maior, uma mudança cultural. É o que o autor chama de a perda do outro. E a pergunta que fica é: o que acontece quando o mundo para de nos desafiar com o que é diferente e tudo começa a ficar parecido demais? Para entender isso, a gente precisa de um conceito-chave: alteridade. Parece complicado, mas a analogia é ótima. Pense na alteridade como se fosse o sistema imunológico da nossa mente. A gente se define, se fortalece, em contraste com aquilo que não somos nós, com o que é diferente. Esse contato com o outro cria as defesas e os limites que a gente precisa. E a diferença entre o mundo com e sem essa alteridade é brutal. De um lado, no mundo com alteridade, existe o que Han chama de negatividade necessária. Não é ser pessimista, não. É o atrito com o diferente, que cria limites saudáveis e gera equilíbrio. Do outro lado, sem alteridade, o que sobra é a mesmice, a repetição do igual. As barreiras desaparecem e o resultado é um desequilíbrio profundo. Então qual é o grande perigo no final das contas? É acabar vivendo em um mundo sem contrapontos. É o risco de passar a vida inteira olhando só para um espelho que apenas reflete o que a gente já é. A consequência prática disso é muito clara. Sem o desafio do outro, do diferente, o nosso mundo vira uma imensa câmara de eco.
a gente vai perdendo a capacidade de lidar com ideias complexas simplesmente porque não somos mais confrontados por elas. E o alerta que a análise faz aqui é bem sério. Nesse cenário, até a liberdade de expressão corre o risco de virar só um espelho. Ela passa a servir apenas para reforçar as mesmas ideias, as mesmas narrativas, sem aqueles contrapontos críticos que são essenciais para a gente poder pensar de verdade. Para amarrar tudo isso, a análise termina com uma frase demolidora. No fim, o positivismo extremo colapsa. Ele simplesmente não se sustenta. Toda essa pressão por performance e essa repetição do igual acabam mostrando seu poder destrutivo. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final. Para pensar mesmo, o mundo em que vivemos hoje é uma janela que nos mostra o que é diferente ou se tornou apenas um espelho?